Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje iremos estudar sobre Judá, que infelizmente continuou com o uso do sexo e prostituição nos seus cultos idólatras. Assista o vídeo até o fim para entender melhor, ok? Bom, depois da divisão do reino, o primeiro rei em Israel foi Jeroboão. Enquanto ele reinava em Israel, o rei de Judá foi Roboão. Será que esses reinos viveram em paz? Não. E houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E a história foi a mesma para o filho de Roboão, chamado de Abias. Reinou Abias sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém e houve guerra entre Abias e Jeroboão. O reinado de Abias. O principal episódio desse reinado de apenas 3 anos foi a batalha na qual Abias derrotou Jeroboão. O acontecimento notável dessa batalha foi um discurso de Abias para o exército inimigo, no qual ele falou sobre a presença de Deus com Judá e criticou os israelitas pela sua apostasia. Então, a Bíblia narra que Abias foi à batalha contra Jeroboão com um exército de 400.000 soldados valentes. E Jeroboão levou para a luta 800.000 soldados valentes. O rei Abias subiu no monte Zemarraim para gritar contra os seus inimigos. O monte Zemarraim. A cidade de Zemarraim fica dentro do território de Benjamim. Esse campo de batalha estava entre a fronteira entre os dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Então, Abias subiu o monte de Zemarraim e lá do alto do monte gritou para Jeroboão e os seus soldados: Porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um concerto de sal? O concerto de sal. O sal era um conservante e simbolizava a durabilidade. Então, assim era uma descrição apropriada da eterna aliança de Davi e seus descendentes para com Deus. E Abias continuou a enfrentar o exército de Jeroboão falando assim: Vocês são um exército enorme e têm bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Pensam que por causa disso vocês podem ir contra o poder que o Senhor deu aos descendentes de Davi? Vocês expulsaram os sacerdotes de Deus, os descendentes de Arão, e também os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como os povos pagãos fazem. Tem vídeo aqui no meu canal onde eu falo com mais detalhes sobre esses bezerros de ouro que o Jeroboão fez. Vale a pena você conferir depois, ok? E o discurso de Abias continua. Antes de iniciar definitivamente a batalha contra Jeroboão, como já disse aqui no vídeo antes, o rei Abias fez um discurso e digamos que ele deu até uma chance para as 10 tribos do norte. Ele fez com que as 10 tribos se lembrassem de que Judá tinha decidido manter o Senhor como seu Deus, enquanto que eles, as 10 tribos do norte, estavam caídos na idolatria. Mas esses argumentos não adiantaram muito não. As 10 tribos do norte, Israel, estavam a fim de brigar mesmo. Então, o rei Abias marchou com 400.000 soldados
contra o dobro dos soldados do inimigo, ou seja, contra os 800.000 soldados de Jeroboão. Quem será que ganhou esta guerra? E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo o Israel, de maneira que Abias e o seu povo fizeram grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. Massacre! Essa seria a palavra certa para descrever o que aconteceu naquele dia. E os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Um rei ruim. As palavras de Abias até que foram bonitas. Eles clamaram a Deus e Deus respondeu. E eles venceram a guerra. Mas isso não torna o rei Abias 100% não. Olha só o que a Bíblia narra a respeito desse rei. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e o seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. E quais foram os pecados do seu pai? Roboão, o pai de Abias, e também todo o povo de Judá, eles deixaram de obedecer à lei do Senhor. Eles construíram altares nos morros para adoração de falsos deuses. E no alto dos morros e debaixo dessas árvores também levantaram colunas de pedras e também postes ídolos para adorar. Os lugares altos eram lugares de adoração da religião pagã, o que incluía sacrifícios de animais, queimas de incenso e até sacrifícios humanos. Nesses lugares altos eram esculpidos postes talhados representando as deusas da fertilidade e outros deuses pagãos também. E olha só o que é pior, é que havia também homens e mulheres que serviam como prostitutos cultuais nesses lugares pagãos de adoração. O pensamento da época era que se tivesse relações sexuais com essas pessoas, fariam com que as terras pudessem produzir boas colheitas e até os animais tivessem muito mais crias. Então, era uma orgia, era uma depravação sexual que tinha nesses cultos pagãos. A poligamia do rei Abias, um jeito de medir o poder e a prosperidade de um rei, era o tamanho de sua família. O rei Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Já o filho de Salomão, Roboão, ele teve 18 mulheres e 60 concubinas. E com o filho de Roboão, o rei Abias não foi diferente não. Ele teve 14 esposas. Abias, pois, se fortificou e tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Por hoje é só. Até mais.